Antes de começarmos esse nosso momento breve de pregação, eu peço, fecha um instante os teus olhos agora, fecha um instante os teus olhos, esquece quem está do lado, coloca a mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu peço o auxílio do teu Espírito, para que eu hoje me sinta amado, pelo teu próprio amor, porque o Espírito Santo foi derramado em meu coração. Por isso eu te peço, por intercessão da Virgem Maria, que nesse momento seja afastado todo espírito de distração, de dispersão. Eu não quero perder, Senhor, nenhuma graça que o Senhor reservou para mim hoje. Amém? Amém. Pois pronto, vamos começar. Padre Juan falou um pouco na homilia sobre Nicodemos. É isso que nós estamos caminhando ao longo dessa semana. Nós vimos domingo agora que passou, domingo da misericórdia. Só para eu saber, quem estava aqui no Misericórdia Brasil, levanta a mão. Louvado seja Deus. Foi bom, não foi, gente? Foi muito, muito especial esse evento, Ave Maria, um evento de cura e libertação, e encheu o nosso coração de graça e de misericórdia. E essa misericórdia, ela se estende aí durante esses 8 dias, aí, o domingo da misericórdia até o próximo domingo, o terceiro domingo da Páscoa. Vamos estar aí bebendo desta fonte da misericórdia de Deus. Então, esse domingo da misericórdia revelou para nós o evangelho de São Tomé. Aquele evangelho ali onde São Tomé aparece, o evangelho de São João, no caso, o final do evangelho de São João, que São Tomé não estava ali quando Jesus apareceu pela primeira vez. Depois que Jesus morre na cruz, ele ressuscita e 3 vezes Jesus aparece aos apóstolos. A primeira vez eles estavam reunidos ali na ceia e Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles. Faz este sopro e diz: a quem perdoardes os pecados, eles vos serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Jesus novamente aparece a segunda vez, e aí São Tomé está. Porque São Tomé ele não estava na primeira vez. São Tomé está na segunda, e não acredita que Jesus tinha aparecido. Aí Jesus aparece novamente, estando tudo fechado. Jesus brota lá no meio deles. Nenhuma porta abre, nem janela abre, e Jesus aparece no meio dos apóstolos e diz novamente: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. E sem nem mesmo ter ouvido o que Tomé tinha falado, claro, Jesus é Deus e já sabia, porque Ele conhece o nosso coração, Ele nos ama. Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso. Jesus diz: Tomé, vê o meu lado, vê as minhas chagas, toca e crê, toca e crê. Tomé pega, toca e diz: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir isso juntos? Meu Senhor e meu Deus. A fé de Tomé ultrapassa a fé de todos os apóstolos nesse momento. Ultrapassa. Por quê? Porque Pedro já tinha dito uma vez: Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mas Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Ele traz aquilo para o individual. Ele experimenta dentro do coração dele. É isso que vamos vivenciar ao longo dessa pregação. Vai ser uma pregação mais oracional, porque vamos rezar juntamente com tudo isso que vai ser falado. Meu Senhor e meu Deus, foi por mim. Quando João 3,16, que nós ouvimos o evangelho de hoje, o Padre Juan falava, não é uma fé muito individualista nós reconhecermos que Ele morreu por nós, também morreu por nós. Mas quando Jesus fala para Nicodemos: Deus amou tanto o mundo, é o nosso mundo interior que João fala ali. Deus amou tanto o mundo interior do seu coração, que deu o seu Filho único. É como se Jesus batesse ali na porta de Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, acorda para a vida, filho. Desperta, tu que dormes. Acorda para a vida. Porque Deus, o Pai, me enviou para morrer por ti.
para morrer por ti. E essa é a trajetória que estamos vivendo ao longo desses dias. Nicodemos, que ali começa um processo, querendo ou não, de conversão. Os apóstolos que começam a acreditar ali em Jesus, depois que terem tocado. Mas no Evangelho de São Lucas, lá no finalzinho do Evangelho de São Lucas, o evangelista vai dizer que Jesus tinha aparecido aos discípulos, aos apóstolos ali, mas eles estavam tão alegres que estava difícil de acreditar. O padre Paulo Ricardo falou na homilia sobre a questão do cético e do cínico, mas não vou me deter muito nesse ponto, só citar isso. Ele falava que o cético ele tem essa dificuldade de acreditar na verdade, ou seja, ele nem acredita na verdade. E o cínico ele não acredita na bondade do próximo. É só a gente ver para o nosso dia a dia. Quando a esposa acorda e prepara um café da manhã para o esposo acorda e diz: o que é que ela vai me pedir hoje? Ou quando o jovem acorda, quer sair à noite com os amigos, o que é que ele vai fazer de manhã? Eu vou arrumar a casa para minha mãe, vou deixar tudo no trinco, tudo limpinho, para poder minha mãe deixar sair mais tarde. Esse é o cínico. Os apóstolos, eles não acreditavam por conta dessa excessiva alegria, e é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa alegria que vem do mundo pode obscurecer um pouco a nossa crença em Deus. As alegrias e os prazeres do mundo são fúteis, passageiros, vãos, frívolos, passa. Algumas pregações atrás, aqui no Arsenal Jovem, eu falei de Herodes. Herodes, quando fez um banquete, a filha de Herodíades foi, dançou, e Herodes disse: pede-me tudo o que quiseres, até que seja metade do meu reino, e eu te darei. Porque o inimigo, ele só tem a capacidade de nos dar aquilo que é pela metade. O inimigo não sacia completamente o nosso coração, nós não nos sentimos amados pecando. Você não se sente amado cometendo pecado? Depois que você enche a cara dentro de um bar, no outro dia você vai ter ressaca. Depois que você trai a sua esposa, ou você comete um pecado na área da castidade, você não vai se sentir bem. Mas digo, daqui a pouco aqui onde eu estou vai estar um altar e Jesus vai estar aqui. Quando você se ajoelha e está diante dele, essa é a pessoa que você verdadeiramente é. Aqui você se sente verdadeiramente feliz. É diante da presença de Jesus Eucarístico, porque ele vem trazer o verdadeiro sentido para a tua vida. Ele vem te ajudar a ser uma pessoa autêntica, a ser quem você verdadeiramente tem que ser, porque você é aquilo que você é diante dele, diante de Jesus. A gente escuta ao longo da nossa caminhada muitas palavras duras, muitas palavras que marcam a nossa história. E por que a gente não consegue ouvir diante de Jesus tantas palavras boas também? Jesus fala para você que você ainda tem chance? O que a gente cantava ainda agora com a Fátima? O vaso quebrado, né, Fátima? Que Deus quer restituir, não é isso? A música, o vaso que... Faz-me um vaso novo. Um vaso inspirado novo. em Jeremias 18, aquela passagem do vaso do oleiro. De Isaías, né? Isso. Jeremias 18. Jeremias. Então, é justamente isso, a gente está como um barro, um vaso ali nas mãos do oleiro. E Jesus, ele vai modificando e vai fazendo da forma que ele quer, e às vezes ele precisa modificar um pouco mais bruscamente esse vaso. Eu não sei se tem algum engenheiro por aqui ou se os meninos estão estudando engenharia. Mas para a gente erguer um grande edifício precisa cavar, e se tiver alguma coisa precisa demolir. E às vezes Deus faz isso com a gente. Sinto informar isso para vocês. Ele quebra a gente, faz ali uma demolição para erguer um grande santuário. Eu quero meditar com vocês na passagem do Salmo 138. Esse salmo que até a nossa irmã Maria Filomena citou agora no início da oração. Ela falava: Senhor, tu me sondais e conheceis. Esse salmo justamente, quando eu rezava preparando esse momento, que vem falar justamente sobre isso, que Deus nos enxerga, nos vê a todo instante.
Esse salmo ele fala com muita perfeição sobre isso. Eu vou me deter primeiro nesse salmo e depois a gente vai pular para o Evangelho de São João. O que acontece com esses salmos? Os salmos foram compilados pelo rei Davi. Para quem não conhece a história de Davi, Davi foi eleito para ser rei de Israel. Rei de Israel. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, vê os filhos de Jessé ali, todos robustos, fortes, e ele olha e vê, esse aqui será rei, esse aqui será rei, esse aqui será rei. E Deus fala, olha Samuel, você está olhando errado, tem algum Samuel por aqui? Ah, o Samuel está aí, ó. Pronto, Deus falou para o Samuel e disse assim, olha Samuel, você está olhando errado, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. E agora eu te pergunto, você aqui dentro é de uma forma, e eu espero, acredito eu que eu estou no meio de muitos santos, eu tenho convicção plena disso, e eu sei que da mesma forma que você se encontra aqui, você se encontra lá fora, mas às vezes por conta da nossa fragilidade, a gente tende a deixar um pouco Deus de lado, mas Deus olha o teu coração, e hoje se você não vive uma vida autêntica, hoje é tempo de viver. Hoje é tempo de começar uma vida verdadeiramente cristã. Me lembro agora do Carlo Acutis. Padre Fábio Vieira falou que ele vem muito aqui no Arsenal e ele disse uma vez que uma das provas que fizeram para investigar a santidade de Carlo Acutis foi investigar o computador dele, não é? Foram investigar o computador dele, abrir o histórico lá e ver tudo que ele acessava. Imagina, se hoje acessarem o seu telefone, o seu computador, e ver tudo que você vê nas redes sociais. Será que você está sendo autêntico de verdade? Será que você está deixando Deus entrar e transformar o teu coração? E isso parte do interior para o exterior. Voltando para o Davi, Jessé tinha vários filhos e Deus falou para Samuel que, olha Samuel, não olha para as aparências, eu olho o coração. E Samuel pergunta para Jessé, olha, eu vi todos os teus filhos aqui e nenhum desses Deus escolheu para ser rei. Ainda falta algum? E Jessé diz, tem um que está cuidando do rebanho lá fora. E Samuel disse, pois a gente só vai se sentar à mesa e comer quando ele estiver aqui. Davi chega e Samuel diz, é este. E Samuel unge Davi como um rei de Israel. Um meninozinho magrinho, ruivo, para quem ninguém dava nada, foi esse que Deus escolheu para reinar. Foi Deus que escolheu para reinar. E agora para entrarmos no Salmo 138, o salmista Davi diz assim, Senhor, Tu me sondas e conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras os meus pensamentos, examina meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a Ti. A palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a Tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa, é alto demais que não posso atingi-lo. Para onde ir longe do Teu sopro? Para onde fugir longe da Tua face? Esse versículo 8 aqui, para ficar marcado ao nosso coração, diz assim, se eu subo aos céus, ali estais. Se eu desço aos abismos, aí estais presente. Aí eu te encontro. Em outras palavras, se você está, como vai dizer São Paulo, eu aprendi a viver na alegria, na abundância, na escassez, também na tristeza, na prisão, nu, vestido, de todas as formas, São Paulo diz que aprendeu a viver, porque ele tinha em mente isso. Senhor, Tu me sondais e conheceis, em todos os momentos da minha vida Tu estás comigo. Se eu vou no mais alto, se eu atinjo um cume da santidade, se eu estou na intimidade contigo, Tu estás ao meu lado. Mas se eu estou na lama dos porcos, que nem aquele jovem rico, o Senhor desce até o mais profundo para estar comigo. Misericórdia é isso.
O irmão Felipe Maria, que conduzia a adoração agora há pouco, falava isso. Misericórdias, essa é a palavra misericórdia. O coração que se abaixa até a miséria do homem. E essa é a misericórdia de Deus para nós. Deus, Ele vê o teu coração. Deus, Ele vê aquele momento que ninguém olha. Aquela ferida que você sofreu no passado, que só você traz hoje dentro de ti. Aquelas dificuldades, os sentimentos que você passa para uma pessoa e a pessoa diz que isso é besteira e isso fere mais o teu coração. Essas feridas que te impedem de ser quem você tem que ser. E até você mesmo esconde isso. Isso é o pior. Se você, filho, olha para mim agora. Se você não entende que isso faz parte da sua identidade, você nunca vai poder receber uma cura disso. Dom Rafael Lano Cifuentes, que é um grande bispo, já falecido, em um dos seus escritos ele fala que ele atendeu uma pessoa, um jovem de uma faculdade, e esse jovem ele era muito baixo de altura, era muito baixo. E esse jovem foi conversar com ele, ele perguntou, como é que você está bem? E o jovem respondeu, estou bem. Mas dentro do coração daquele bispo, ele achou essa resposta muito superficial. Muito superficial. E Dom Rafael disse, você está bem mesmo? Aquele jovem começou a se mexer na cadeira, começou a achar estranho a pergunta, e diz, estou passando por algumas dificuldades. Ele disse, você quer conversar sobre isso? Vamos conversar um pouco. É porque eu tenho um complexo de inferioridade. Aí o bispo na hora pegou e disse, não, você não tem um complexo de inferioridade, você é realmente baixo. Aí na hora o menino se escandalizou, mas bispo, ninguém nunca me disse isso. Aí ele falou, talvez seja por isso que você não reconhece até hoje. Mas vamos trabalhar esse processo, vamos lutar contra isso juntos. O menino usava sapatos altos, né? O sapato uns 5 centímetros aí para poder ficar maior, falava de forma eloquente, se portava todo bem posturado. E ele disse, seja você, comece sendo você, porque você fica caracterizando, não sei nem se essa palavra existe, mas formando uma imagem de você que não existe. E Deus não tem como trabalhar em falsas imagens. Deus só trabalha na tua verdade. E aí ele começou a mudar. Na semana seguinte ele apareceu novamente no consultório de Dom Rafael, Dom Cifuentes. Já apareceu com uma aparência melhor, mais feliz. E Dom Rafael perguntou, olha, você é baixo. Normalmente a pessoa que é baixa corre um pouco mais veloz. Você não já pensou em ser jogador de futebol ou em tentar adentrar em alguma coisa? Fala, eu jogava bola há um tempo atrás, eu era ponta esquerda, mas nunca mais joguei. Pois volte. Ele entrou no time da faculdade e sabe qual era o apelido dele? Flecha Vermelha, porque o menino era uma bala. O menino corria muito. E ele depois se tornou um grande engenheiro, depois que assumiu essa identidade. Então percebe o amor de Deus. Deus ele manda pessoas e através destas pessoas ele manifesta o amor em cada um de nós. A gente tende a reclamar muito das coisas. Deus nos dá tantos privilégios, tantos presentes por tantas coisas ao longo do nosso dia, da nossa vida, e a gente olha só para aquilo que a gente não recebe, só para aquilo que a gente não alcança, só para aquilo que a gente ainda não conseguiu, aquele dom que a gente não conseguiu, aquela graça que a gente ainda não recebeu, e isso vai fazendo a gente ser pessoas falsas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas se a gente começa a olhar para as coisas boas que Deus nos concedeu, para a família que Deus me concedeu, mesmo sendo uma família defeituosa, para o trabalho que Deus me concedeu, mesmo não sendo aquele trabalho que eu queria, Deus não está passando fome, Deus está com saúde, Deus está aqui hoje. Se a gente começa a olhar para essas coisas, a gente começa a louvar a Deus. E deixa eu te falar, filho, filha, o louvor é um grande exorcismo na nossa vida. O louvor é um grande exorcismo na nossa vida e na nossa história. Isso só vem através do louvor.
No Evangelho de São João, para irmos quase finalizando esse momento breve de pregação, São João ele encontra com Natanael. No Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 40, diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista e seguiram a Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus, fitando-o, disse-lhes Jesus: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Vejam, olha essa intimidade, esse encontro. Eu não peguei essa parte do Evangelho, essa parte do chamado dos discípulos do início, mas é assim: Jesus chama um discípulo, ele pega e vai falar para o outro: encontramos o Messias. Logo em seguida ele chama Filipe e vai falar para Natanael: encontramos o Messias. Quem tem um encontro verdadeiro não fica preso em si. Quem tem um encontro verdadeiramente com Cristo, e aqui eu quero chamar a atenção, Deus não quer um encontro superficial com ninguém. Deus quer intimidade. Hoje em dia a gente está muito superficial, é inteligência artificial para um lado, é ChatGPT para o outro, ninguém aprende as coisas. Ninguém aprende. Eu estou fazendo faculdade agora, estou sofrendo lá junto com os meninos, os seminaristas, e a gente vê que estou com dúvida em alguma coisa, pega o telefone, o ChatGPT responde, inteligência artificial responde. Gente, onde é que está a intimidade aí de você ler um livro, de você aprender de verdade? Em um país, eu não me lembro aonde agora, mas a professora de psicologia, ela falou sobre isso lá na nossa faculdade. As crianças estavam agora aprendendo apenas por tablet, por iPad nas instituições, nos colégios. E viram que a mentalidade das crianças não estavam progredindo. Aí começaram a voltar para os livros e para os cadernos. Por quê? Porque ali você entende, você adentra. Você, quando vai nadar no mar, você nada no raso, sim ou não? Você nada no raso, sim ou não? Não tem como, é impossível. Para você nadar num local, você tem que mergulhar, você tem que ir fundo. Não tem como você nadar no raso. Não tem como você ter inteligência artificial com Deus, ChatGPT com Deus. Não tem como ter um relacionamento superficial com Deus. Me desculpa. Se você tem, vamos aprofundar a partir de hoje. Vamos pedir para que Deus tire esse pecado que muitas vezes te leva para distante dele. Essa questão de estar bambeando, dialogando: mas é só um pecadinho, isso para mim não é pecado. Não, é pecado, acabou-se. Você precisa de decisão, de firmeza. Para finalizar, me lembrei agora de Bento XVI. Bento XVI, eu anotei aqui, não consegui anotar no caderno, mas Bento XVI diz assim um texto: diria, sobretudo, que me sinto muito feliz por saber que os jovens querem reunir-se ali. Ele falou aqui, ele é um diálogo dele na Jornada Mundial da Juventude. Bento XVI, quando ele conversa ali e faz uma entrevista, né? E essa entrevista eu estava lendo, anotei aqui para falar para vocês.
É um pouco grande, por isso que eu não anotei tudo no caderno, mas ele diz assim: reunir-se ali que desejavam estar juntos na fé e que querem fazer algo de bom. A disponibilidade para o bem é muito forte na juventude de hoje. Basta pensar nas inúmeras formas de voluntariado. O compromisso em vista de oferecer pessoalmente a própria contribuição diante das necessidades deste mundo é grandioso. Por conseguinte, um primeiro impulso pode consistir em encorajar isto. Coragem, Bento XVI disse, coragem, procurai ocasiões para fazer o bem. O mundo tem necessidade desta vontade e precisa desse compromisso. Além disso, talvez uma palavra especial seja esta: a coragem nas decisões definitivas. Olha a palavra que ele usa. Decisões definitivas. Vamos repetir isso juntos? Decisões definitivas. Na juventude há muita generosidade, mas perante o risco de um compromisso que dure toda a vida, tanto no matrimônio como no sacerdócio, as pessoas sentem medo, os jovens sentem medo. O mundo está a movimentar-se de modo dramático, continuamente. Eu posso, porventura, dispor desde já da minha vida inteira, com todos os seus imprevisíveis acontecimentos futuros, e que é um ponto que ele linka para a ansiedade. Não tem como uma pessoa se planejar futuramente de tudo. E hoje em dia é isso que acontece muito na nossa juventude, em nós mesmos, de tentar planejar e articular na nossa mente várias e várias coisas. Futuro, e se isso não der certo, e se isso der errado, e aquilo a gente sofre antecipadamente. Mas filha, você nem deu o passo ainda para saber. Com uma decisão definitiva, não sou por acaso eu mesmo que limito a minha liberdade e tiro algo de minha flexibilidade? Despertar a coragem de ousar decisões definitivas, que na realidade são únicas, que tornam possível o crescimento. O caminho em frente é a obtenção de algo grandioso na vida, as únicas que não aniquilam a liberdade, mas lhe ofereceu a direção justa no espaço. Correr este risco, dar este salto, por assim dizer, de forma definitiva, e deste modo acolher plenamente a vida, isso é algo que me sentiria feliz por transmitir. Então Bento XVI estava querendo transmitir justamente isso. Esta coragem de dar passos, coragem de dar passos e tomar decisões definitivas. Definitivas. De não ter medo. De entender que, antes de tudo, Deus olha para mim. Deus me vê a todo instante, a todo momento. Se eu subo, Ele está lá. Se eu desço, Ele também se encontra aqui. Por quê? Porque Ele se sente obrigado em estar na nossa presença. Deus, Ele é feliz por si só Ele se basta, porque Deus é. Ele é esse ser uno, imutável. Mas, é como se Deus não estivesse contigo, faltasse alguma coisa para Ele. Deus não se sente totalmente feliz sem a tua presença do lado dEle. Sem você estar nessa intimidade com Ele. Por isso agora fica de pé um instante. Daqui a pouco vamos receber Jesus, mas antes vamos rezar com esta canção, da qual nós falamos que nos encontramos diante da presença de Deus. Fecha um instante os teus olhos agora. Medita e relembra tudo o que foi dito durante esta pregação. Senhor, Tu me sondais e conheceis, sabeis quando me deito ou me levanto, os meus caminhos, Senhor, são todos conhecidos a Ti. Se eu subo até os céus, ali estás. Se eu desço até os abismos, Tu estás presente. Jesus que vê Natanael, que olha para Natanael, que diz: antes de Filipe te chamar, eu já te vi debaixo daquela figueira. Jesus, Ele te olha a cada momento. Mas não pensa que Jesus te olha com um olhar de juiz severo,
mas Ele olha clamando a tua presença diante dEle, clamando a tua vida em estado de graça, pedindo essa graça de permanecer com Ele. Jesus te olha hoje e te pede: vem para mim. Eu sou o Deus infinito. Se derrama agora dentro do meu coração sagrado, dentro da minha misericórdia. Essas feridas, tantas noites mal dormidas, tantas vezes que você chorou naquele travesseiro, eu estava ali do teu lado, mas você não me via.